Nesse vídeo eu quero falar das maiores mentiras que estão contando sobre o N2N e que muitas pessoas vêm acreditando, vêm considerando como verdade absoluta. Se esse é o seu caso, fique comigo até o final desse vídeo, não esquecendo de dar um like e se inscrevendo no canal. Vamos para a vinheta. E aí, automatizador, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E antes de entrarmos no tema principal, um rápido recado para falar do maior evento brasileiro de N2N que vai estar acontecendo em São Paulo. Que dia, Hugo? No dia 20 de março, das 8 às 19 horas. Já anota aí na sua agenda. Qual local, Hugo? Na Universidade São Judas, ali no bairro do Moca. Quem vai estar organizando é o pessoal do ED, que são parceiros oficiais do N8N aqui no Brasil, tá? E esse evento, basicamente, nós vamos falar sobre o N8N na prática, né? Mostrando ali exemplos reais de automações para você poder implementar aí na sua empresa, nos seus negócios. Vai ter muito network, né? Você poder ali conhecer outros empresários, outros empreendedores, né? Que também estão explorando o N8N, que também estão conseguindo resultados incríveis, né, com a ferramenta. Você vai poder trocar ali experiências, né, conhecimento. Vai ter também casos reais, né, vamos trazer ali exemplos, né, de grandes empresas, né, que estão usando o N2N e que estão tendo ali uma alta produtividade, né, desde que começaram a usar o N2N. E também vai ser falado um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Não tem como a gente falar sobre automações nessa altura do campeonato, né, em 2026, e não falar sobre inteligência artificial, tá? Então tudo isso você vai poder conferir nesse evento, tá? E quem é que vai estar pertencendo aí esse time, né, de palestrantes para poder trazer esse conhecimento para você? Primeiro, o Rick Neves, né, que faz parte aí do ED, tá? Ele é basicamente aí o cara que está de frente, né, do evento. Ele vai estar fazendo a abertura, vai estar apresentando ali os demais palestrantes. Temos também o Guilherme Junqueira, né, que é do Delta Academy, ele também vai ser um dos palestrantes. Fábio Fazarte, né, o André também são da ED, né, e também vão estar lá dando uma palavrinha, trazendo algum conhecimento para você sobre o N2N. E também estarão presentes os embaixadores do Brasil, tá? Que sou eu, o Guilherme Salomão, tá? Do Scrap Eye, né? E o Luiz do Promova Web, né? A maioria do pessoal aí já conhece o Luiz, né? Porque o Luiz saca muito dessa parte de infra do N2N e ele vai estar lá também para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento dele, tá? E fora outros palestrantes também, como o José, né, da Certa, o Bruno também, que é da Certa também, o Eduardo Vieira, que é do Icatu Seguros, e também o David do Banco Rendimentos, né, trazendo aí cases reais, né, de automações, né, que fizeram ali nas suas empresas e que trouxe resultados incríveis, tá? Então, esse vai ser o time do evento. E aqui você já pode conferir aí como vai ser, né, a agenda do evento, ou seja, o cronograma, né, o que vai estar acontecendo a cada horário. Eu, particularmente, eu vou estar palestrando a partir de 2 horas da tarde, tá? Então, se porventura você não conseguir chegar às 8 da manhã, tente chegar às 10 da manhã, tente chegar às 11 da manhã, mas não tente chegar depois de 2 horas, porque senão você vai perder aí a minha palestra, né? Eu vou falar sobre o workflow multi-tenant, né? Um assunto bem importante, principalmente para quem pretende criar aí um produto em cima do N8N, né? Criar um SaaS, por exemplo, com o N8N, beleza? E onde vai acontecer, como eu informei, na Universidade São Judas Tadeu, que fica ali no bairro da Moca, tá? Então você que já é de São Paulo, você pode pegar Uber, você pode pegar metrô, enfim, você pode pegar um ônibus, né? Tem vários meios de transporte para você chegar ali no bairro do Moca, tá? Se você vem de outro estado, né? Você pode pegar um voo ali, se não me engano, acho que o aeroporto mais próximo é o de Congonhas, tá? Alguns dizem que, acho que Guarulhos também, né? Mas, se eu não me engano, acho que o de Congonhas é o mais próximo, tá? Depois você pode se informar direitinho aí pelo mapa, tá? Enfim, então existem várias formas de você estar conosco nesse dia 20
participando aí do maior evento de N2N já feito no Brasil. Lembrando que na descrição do vídeo está o link aí para você já garantir a sua vaga no primeiro lote, né, que é o lote mais barato, e ainda assim você vai ter desconto se você fazer aí, né, a sua inscrição pelo link que vai estar aí na descrição do vídeo ou nos comentários fixado, beleza? Bom, antes de falarmos, né, de quais são essas maiores mentiras, né, que o pessoal vem espalhando aí na internet a respeito do N2N, é importante frisar, né, como isso tudo aconteceu, né, o porquê, né, dessas pessoas, né, estarem indo até suas redes sociais ou então até os seus canais do YouTube e falando que não usa mais o N2N, né, adeus N2N, enfim, falando seus motivos do porquê não usa o N2N, tá? E, em sua grande maioria, mentiras, né, que acabam sendo passadas ali como uma verdade, né? Ou seja, sabor, né? Inclusive tem até esse meme aí na internet. Sabor verdade, né? Ou seja, parece ser verdade, mas não é verdade, né? Ou seja, é basicamente a experiência da pessoa, né? A pessoa teve ali uma experiência não muito boa e ela toma aquilo ali como uma verdade absoluta e tenta convencer as pessoas que aquilo ali é uma verdade, quando na verdade não passa de uma experiência negativa que ela teve com o N2N. Por quê? Pelo fato do N2N não ser bom? Não, justamente por ela não ter um conhecimento aprofundado sobre a ferramenta, tá? E como é que isso acontece? Isso acontece por conta aí da evolução, né, das tecnologias. Então, a gente sabe que, né, um tempo ali que tudo era mato, né, nós só tínhamos o quê? O high code. Quando a pessoa precisava ali criar uma automação, ou então criar um back-end de um software, né, ela basicamente teria que ter ali um conhecimento de JavaScript, né, no caso ali, por exemplo, Node.js, né, o JavaScript que roda no lado do servidor, ou então ela tinha que conhecer Python, ela tinha que conhecer Java, ela tinha que conhecer C Sharp, enfim, ela tinha que conhecer uma linguagem de programação. Claro, antes de linguagem de programação, conhecer lógica de programação, né? E aí, por meio da linguagem de programação, ela conseguia implementar a lógica daquele back-end, tá? E aí, com o passar do tempo, chegamos em qual era? Low code, né? Ou seja, as ferramentas que prometem, né, agilidade, ou seja, você não abre mão 100% do código, né? Ou seja, elas ainda permitem você codificar, mas muitas coisas já vêm ali meio que pronta, né? Basicamente é o arrasta e solta, né? Então, muitos componentes, principalmente a parte visual ali, você já tem que ir pronto e você só vai arrastando, vai conectando ponta a ponta ali, e aí você já tem um fluxo ali automatizado, usando basicamente nenhum ou pouquíssimo código, tá? E aí o N2N, ele entra nessa era aí do low code, tá? E foi basicamente ali por volta de 2020, né, que onde a Autotic justamente começou a falar do N2N aqui no Brasil, tá? E aí, claro, quando chegou 2024, estourou, porque entrou a questão ali do agente de IA, tá? E aí, depois, né, começou a vir o quê? Ou não só depois, né, mas em paralelo ao low code veio também o quê? O no code, tá? Sendo que posteriormente veio o Vibe Code, que não deixa de ser um no code. Ou seja, você consegue desenvolver sistemas, automações completas sem digitar nenhuma linha de código. Você digita assim, algumas linhas de prompt, né? Que é você chegar para a IA e falar, ó, eu quero uma automação que faça isso, isso, isso. Eu quero um software que faça isso, isso, isso. Tá? Mas não deixa de ser low code, porque você não codifica, ok? E aí, qual é o problema, né, das pessoas? Que muitas delas acabam adotando, né, tecnologias posteriores sem ao menos terem tido ali uma bagagem, né, na tecnologia anterior. Então, por exemplo, muitos que começaram aqui pelo low code,
nem sequer tiveram nenhuma experiência com High Code, né? Eu, antes de mexer no N2N, eu cheguei a programar, né? Sendo que eu programava muito para fins de testes, né? Qualidade do software, para validar ali se o software tem um certo grau de qualidade, né? Se ele não tem bugs críticos, enfim. E aí sim, depois eu passei a ter esse envolvimento com low code, tá? E essa minha experiência com high code, ela me ajudou muito na curva de aprendizagem, né? Não que o N2N exija que você seja um programador, que você tenha experiência com programação, mas se você tiver, é melhor ainda, tá? E aí, o que aconteceu com essa galerinha aqui que começou a dominar o low-code, né? Especificamente o N8N? Já começou meio que desprezar o pessoal do high code, né? Então, a gente via ali posts de pessoa falando, olha, isso aqui eu fazia em tantas horas com programação, agora com o N8N eu estou fazendo em 10 minutos, né? Então, eu já fazia aqueles posts provocativos, né? Fazendo ali essa comparação. E, ao meu ver, é uma comparação totalmente sem sentido, né? Por quê? Porque a gente está comparando aqui duas tecnologias diferentes, onde elas possuem atributos diferentes, né? Você pode ver aqui que o High Code, né? Você tem ali uma menor produtividade, porque dá trabalho, você tem que digitar tudo ali na mão, né? Mas você tem um controle maior. Concorda? Já que é você que está codificando, já que é você que está inserindo ali os métodos, as funções, né, as variáveis, você acaba tendo um controle maior daquilo, tá? E aí, quando chegou o low-code, já passou meio que ter um equilíbrio, né? Ou seja, você já tinha ali uma produtividade equilibrada, ou seja, de fato você conseguia entregar mais rápido, você conseguia entregar mais, tá? Porém, você já não tinha um controle tão grande assim, já que parte ali da automação, né, ou do back-end que você fazia, ele tinha ali, né, modelos, né, e metadados daquela plataforma que você estava desenvolvendo, tá? Até que algumas pessoas começaram a migrar para o no-code, especificamente no Vibe Code, né? Que agora está dominando o mundo, né? Onde quer que a gente vai, é Vibe Code para lá, Vibe Code para cá, né? E aí a história se repete, né? Ou seja, as pessoas que eram do low code e menosprezavam o high code, o pessoal do no code, né? Ou melhor, do Vibe Code, agora está tentando menosprezar, vamos assim, o pessoal ou as ferramentas referentes a low code, né? Onde elas dizem, poxa, para que eu vou desenvolver uma automação ali do N2N se com a plataforma A, né, que eu uso aqui um assistente e que possui aqui Vibe Code, eu consigo fazer em 3 minutos, né? Então, começa também a fazer esse comparativo injusto, né? Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes. No code não é low code, da mesma forma que low code não é high code, né? À toa que aqui o no-code, né, envolvendo ali o Vibe Code, você acaba tendo ali um menor controle, né? No low-code você já teria um controle bem menor. Aqui no no-code você vai ter um controle basicamente zero, né? Ou até mesmo ali, para não exagerar, um percentual, né? Porque muitas das vezes ali são plataformas fechadas, né? Elas até desenvolvem ali o script, né, o back-end, mas muitas das vezes não te revela todas as linhas, todos os blocos ali para você mesmo ir lá e mexer, tá? E aí o pessoal acaba querendo menosprezar, né? Fazendo até esse comparativo. Aqui o Vibe Code com a ferramenta tal é melhor do que o N2N. Não pode se comparar, né? A comparação ela tem que ser feita de 1 a 1, né? Então eu posso sim querer comparar um Python com um Java com um C#. Eu posso sim comparar aqui talvez o N2N com um Make, né? Ou um Make com o Zapier, né? Ou seja, são ferramentas low code, tá? Da mesma forma que no no code aqui eu posso comparar, por exemplo, um Lovable com um Bolt, né? Ou então um Bolt com um Replit. Enfim, existem várias ferramentas no code, né? Posso até comparar também com Bubble, né, que não tem essa pegada de IA, né, de inteligência, mas não deixa também de ser um no-code, tá? E aí é o que eu falo,
a tecnologia que você vai usar vai depender muito do que a empresa precisa ou o seu cliente precisa, né? Não é só uma questão de gosto, eu prefiro essa tecnologia. Não, você não tem que preferir nada. Quem vai preferir ali é o cliente, né? Ou até mesmo a questão do ambiente, né? Então, se você vai desenvolver um sistema, o ambiente do cliente é Python, né? Ele usa código, você não vai fazer em end-to-end, você vai fazer em Python, né? Se realmente for em end-to-end, aí você já tem uma margem de fazer em end-to-end, tá dando para entender? Então, é uma coisa que depende muito da pessoa em si, né? E do local no qual ela vai estar prestando ali aquele serviço. E a começar pela primeira mentira, né? Eu posso dizer que é a mais falada, né? Quando eu vejo algum vídeo de alguém falando que desistiu do end-to-end, né? E aí eu vou conferir ali os comentários, sempre tem alguém usando essa mentira aqui, que é a nossa primeira da lista, né? E fala o seguinte: end-to-end não escala. Quem é que já ouviu isso aqui, né? É o que a gente mais ouve falar, né? O end-to-end não escala, ou seja, às vezes você vai lá, cria uma automação, testa, valida, funciona direitinho, né, no seu ambiente, ali na sua máquina local. Mas aí quando você vai envolver outros clientes, né, você vai jogar em produção e você acaba tendo ali uma quantidade enorme de acesso, enfim, e aí o end-to-end começa a dar problema, começa a travar, né, começa a perder eventos de webhook, né? Mas aí por quê? Porque essa mesma pessoa que fala que não escala é a mesma que não entende absolutamente nada de infra. Ou seja, ela tem um end-to-end porque usou um instalador aí de fundo de quintal, né? Simplesmente com 2 cliques o end-to-end já foi instalado, mas ela mesma não sabe nada do que se passa ali com a instância dela. Como a instância foi configurada, em que situação ali está configurada para lidar com isso ou aquilo, né? O poder de escalabilidade, ou seja, o quanto de recurso, né, aquela instância pode estar consumindo. Enfim, ela não tem informação alguma sobre a infra dela. Então ela acha que só o fato de chegar lá, instalar o end-to-end com o instalador, algo bem rápido, ela já vai poder tacar quantas execuções ela quiser ali e vai ter que funcionar, tá? E não é assim, ok? O end-to-end, de fato, você tem que começar pela infra. O end-to-end você não começa já criando as automações ali, não. Tem que começar já aprendendo a instalar, a configurar e escalar de forma profissional, porque sim, é mais do que comprovado que o end-to-end é altamente escalável, tá? Se você nunca ouviu falar sobre modo fila, dá uma pesquisada que você vai ver, principalmente balanceamento de carga, né? Dá uma pesquisada também que você vai ouvir falar sobre o end-to-end. Então, o end-to-end tem todos esses recursos necessários para você escalar, ou seja, para você fazer com que a automação ali consiga suportar a operação de vários e vários clientes, tá? Bom, segunda mentira. O desenvolvimento é lento, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, eu comecei a explorar o end-to-end, e aí quando eu fui ver eu estava demorando muito para fazer aquilo, e aí quando eu tentava por código eu fazia muito mais rápido, né? Então quando eu tentava por vibe code fazia mais rápido ainda, e o melhor, sem precisar codificar nada. Enfim, as pessoas sempre usando desses argumentos para dizer que o desenvolvimento é lento, mas elas não assumem, né, que elas não têm conhecimento completo ali dos nodes do end-to-end, né? Muitas das vezes ela sabe o que ela quer, aonde ela quer chegar, mas não sabe quais são os nodes e ela tem que inserir ali na automação que vai aproximar ela do objetivo. Por quê? Porque foi uma pessoa que só aprendeu a importar e executar templates. Ela não aprendeu a criar uma automação ali do zero, né? Ela não aprendeu a desenvolver lógica, não aprendeu a usar ali os nodes da forma correta, quando não usar, quando usar. E aí, qual a consequência disso? Quando ela vai meter a mão na massa, de fato ela sente dificuldade, né? Ela não consegue implementar ali
a automação como deveria, né? De forma otimizada, de forma customizada, para justamente, né, ganhar tempo ali no desenvolvimento, tá? Então, esse é a segunda mentira, né, que conta para você, tá? O desenvolvimento, sim, ele pode ser rápido se você souber o que você está fazendo, se você tiver, de fato, conhecimento sobre a ferramenta, um conhecimento aprofundado, beleza? E terceiro e última mentira é a manutenção é complicada, tá? Também já ouvi falar muito disso. Pessoas falarem, poxa, eu desenvolvi um agente de IA para um cliente, né? Versão 1, né? Hoje ele já está na versão 1 ponto sei lá o que, né? De tanta manutenção que a pessoa já fez, né? Ali no workflow. E aí simplesmente ele falou, olha, manutenção bem complicada, né? Às vezes o cliente fica pedindo alterações, quando vai ver a automação já está gigantesca, né? E aí fica muito difícil de trabalhar em cima. Sim, de certa forma eu até concordo, mas você entende que a complicação veio por conta da automação, tá? E não necessariamente por conta da ferramenta, mas porque alguém que não entende de boas práticas, né, foi lá e desenvolveu o workflow de qualquer forma, colocou vários nodes que não precisavam, né, e acabou dificultando ali a manutenção para um colega, né, de trabalho que posteriormente iria pegar aquele projeto, tá? Então, manutenção complicada depende de quem desenvolveu o projeto, tá? Se realmente foi uma pessoa especialista que entende de end-to-end, a manutenção ela não vai ser complicada, tá? E aí, para a gente poder finalizar aqui, eu queria compartilhar com você alguns comentários que eu extraí especificamente, né, de um vídeo de um youtuber, tá? Que foi um dos que disse adeus para o end-to-end, tá? Claro, eu não vou revelar aqui quem é, mas talvez pela imagem aqui, pelo print, você já consiga decifrar quem é, né? Mas ele simplesmente falou, né, que desistiu do end-to-end, que está tentando outras tecnologias e tal, né? E aí, um outro youtuber, tá? Inclusive, ele é bastante conhecido aí no ramo do end-to-end. Ele também vende curso, tá? E olha só, o cara que vende curso, né, que já fez vários vídeos falando muito bem do end-to-end, que fez muito dinheiro com o end-to-end, no meio do nada ele simplesmente faz um comentário dizendo que concorda com o autor do vídeo, né, que também falou que desistiu do end-to-end. E ele fala que teria que copiar o vídeo, ou seja, ele pretende até regravar o vídeo ali na versão dele, falando também por que ele desistiu do end-to-end, sendo que até alguns meses atrás vivia falando bem e, né, criava automações incríveis e que fazia muito dinheiro. Mas hoje o end-to-end para ele já não serve, né? E aí eu fico até pensando como é que ficaria as pessoas, né, que, por exemplo, se matricularam numa comunidade end-to-end com promessa de vitalício. Imagine essa pessoa, né, que falou que desistiu do end-to-end, como é que ela vai honrar o compromisso do curso de end-to-end vitalício se ela não vai mais se envolver com a ferramenta? Tá dando para entender? É bem complicado essas coisas, né? A gente vê muitas pessoas no oba-oba, né? Acaba entrando ali, né? Porque estão empolgadas, mas não porque acreditam no projeto, né? Eu não entrei no end-to-end por oba-oba, por hype, né? Até porque isso era 2020, né? Era onde tudo era mato, ninguém conhecia o end-to-end, né? Mas foi porque, de fato, eu acreditei no projeto. Eu olhei e falei, cara, essa ferramenta tem tudo para estourar, né? É basicamente um Zapier, um Make gratuito, né? Ou seja, tem tudo para estourar. E dito e feito, né? Hoje, 2026, muitas pessoas ainda usam o end-to-end, tá? Mas aí, esse youtuber, né, simplesmente falou que ele iria copiar o vídeo, né, ou seja, talvez ia falar também sobre isso no canal dele, né, e falou que concorda 100%, porque ele vive o mesmo, ou seja,
a mesma experiência negativa, né, que o outro youtuber falou, ele falou que também viveu isso, tá? E aí, uma outra pessoa, tá? Esse aqui já não é youtuber, não é um influencer, digamos assim. Pelo contrário, não é a pessoa que espalha fake news, né? Esses aqui, youtubers, geralmente são os espalhadores, são eles que espalham a fake news, a mentira, tá? Mas esse aqui já seria o receptor, né? Já seria a pessoa que, de fato, escuta esses comentários, né? Que o N2N não presta, que não serve. E aí, olha só o que ele falou, ó. Eu aprendi N2N em 2024 e abandonei, tá, em 2025 pelos mesmos motivos. E provavelmente abandonarei outras coisas ao longo de 2026, pelo visto. Então, você vê que é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que ela não consegue parar e se fixar ali numa tecnologia e falar, olha, isso aqui não está resolvendo, não porque a ferramenta é insuficiente, mas é porque eu não domino a ferramenta como deveria dominar. Ou seja, a pessoa prefere culpar a ferramenta do que ela mesma se culpar, do que ela mesma reconhecer que ela tem baixo conhecimento sobre a ferramenta, sobre o processo, né? E aí acaba compartilhando aí desses fake news, tá? E aí, para a gente só não ter comentário do contra, né? Eu também resolvi separar aqui um comentário positivo, que inclusive eu achei bem interessante, né? Desse inscrito aqui do canal do autor, que falou assim, ó: ao meu ver, o problema não está no N8N ou em qualquer outra ferramenta, mas na limitação de conhecimento de quem a utiliza. Ou seja, como eu falei, você pode chegar e falar assim para um avião: poxa, esse avião nem voa, mas você não sabe pilotar um avião. Então, óbvio que ele não vai voar, porque você não sabe pilotar. Uma coisa é chegar e falar: poxa, esse carro aí nem anda, mas você não sabe dirigir, nunca tirou carteira, né? Então, a nossa experiência não pode ser considerada como verdade absoluta, ok? Tem que saber separar essas coisas. Então, muito bem pontuado aqui o comentário do amigo, tá? E aí ele completa: atuo como desenvolvedor back-end e front-end com código puro, ou seja, ele também atua com hard code, tá? E utiliza o N2N como facilitador de processos, estrutura os fluxos seguidos e conceitos de microserviços, separando responsabilidade de forma organizada. Então você vê que não é um cara que caiu de paraquedas ali, né? No N8N. Ou seja, ele já vem trabalhando com hardcode, né? Ele é programador, mas também ele usa o N8N. Ou seja, tem certas coisas, pessoal, que o N8N você vai fazer mais rápido. Fica consistente, né? Fica estável e é mais rápido de fazer. Vai ter certas coisas que no código é mais difícil, mas talvez vai te trazer uma segurança maior. Então, tudo tem seu peso, né? Sua medida, né? Os prós e o contra, tá? E aí, para finalizar, ele fala, ó, não é que isso não possa ser feito diariamente em código. Pode, porém, sob a visão técnica e prática de desenvolvimento, essa abordagem se mostra mais produtiva, escalável e fácil de manter. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: olha, dá para fazer no código, tudo dá para fazer no código. Mas se eu consigo fazer no N2N de forma mais fácil e mais rápida, por que eu vou fazer no código? Tá dando para entender, pessoal? É a questão de lógica, tá? Então, era só esses comentários aqui que eu queria compartilhar com você, para você ver como é que tem sido a mentalidade das pessoas, né? Alguns são contra e alguns são a favor, tá? Inclusive, eu gostaria de ouvir a tua opinião, né? O que você acha sobre o N2N, né? Realmente, o N2N é uma ferramenta limitada, é uma ferramenta que não serve para fazer grandes projetos? Deixa aí no comentário, eu quero ouvir a sua opinião também. Um grande abraço e valeu!